Salve galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão News no YouTube e demais redes sociais. Se você chegar lá e digitar canal Flamengão News, você vai encontrar essa pessoa que vos fala. Muito prazer, meu nome é Ezio, sou apresentador do canal Flamengão News, hein? Não esquece, e vim aqui trazer mais um vídeo de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Galera, além de notícias, eu vim falar sobre o pré-jogo Flamengo e Corinthians, final da Supercopa Rei, a Supercopa que define quem é o maior do Brasil, vamos dizer assim, porque junto ao campeonato, o campeão brasileiro com o campeão da Supercopa do Brasil. A gente vai falar tudo, exatamente tudo sobre este jogo aqui no canal Flamengão News agora, e trazer para vocês também umas pinceladas de notícias atualizadas sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Vem comigo, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like nervosão, que é muito, mas muito importante a sua participação aqui neste vídeo, neste canal, dando like, comentando, compartilhando, tocando no hypar, tocando no sininho para receber todas as nossas notificações. Tem produtos no Shopping Flamengão News aqui embaixo, né, do vídeo. Tocou, vai direto para o Netshoes, Mercado Livre, Shopee. Compra a camisa do Flamengo, compra qualquer produto lá. Aqui eu só cadastrei coisas do Mengão, e aí você ajuda o Flamengo e ajuda o canal, beleza? Posso contar com a sua presença? Vamos que vamos então, direto e reto para a notícia, galera. Seguinte, eu queria falar sobre algumas coisas, dentre elas o travamento da negociação de Wallace Ian, Red Bull Bragantino e Flamengo. O Flamengo resolveu travar a negociação, basicamente tá nisso, para resumir assim para você diretamente. Ou paga o combinado, faz o combinado, ou não vai ter negócio com o Wallace Ian, ele vai voltar para casa, e ele acabou voltando para casa. Entendeu? O Wallace Ian vai treinar no Ninho do Urubu, né? Vai ficar se recondicionando lá e tal, e o Flamengo vai pensar ainda se vai absorvê-lo de volta para o grupo. Normalmente sim, já se não tiver outra negociação. Se o Red Bull Bragantino não voltar atrás novamente, resolver fazer o que deve, o que foi combinado, né? Palavra de homem, chegar lá e cumprir, o Flamengo libera ele novamente. Se não, vai ter negociação com outro clube ou vai ser absorvido para o elenco. O fato é que o Flamengo combinou inicialmente com a Red Bull Bragantino receber 7 milhões de euros e 8 milhões de euros. Primeira notícia foi essa: 8 milhões de euros mais 3 milhões de euros por metas, o que dariam 10 milhões de euros. Metas de jogar tantas partidas, fazer tantos gols, esse tipo de meta aí que o pessoal estabelece. Pois bem, depois o Red Bull Bragantino deu uma chorada, baixou para 7 milhões de euros, né, em cash, e 3 milhões de euros por meta, chegando novamente a 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais. Acontece que a coisa não foi para frente, porque o Red Bull Bragantino simplesmente não cumpriu a palavra na hora de botar no papel, preto no branco, na hora de redigir o contrato. Eles começaram a pedir para pagar menos de entrada e financiar mais o resto e fazer por metas e tal. O Flamengo, não, se não é para ser assim, não é o combinado, já tinha alterado, né? E não vou fazer mais não. Aí travou tudo. O Wallace Ian já está no Ninho do Urubu fazendo treinamento, recondicionando fisicamente. Ele que já tinha se despedido, né, no jogo contra o Bangu, né, que o Flamengo perdeu, infelizmente, o jogo. Ele já tinha se despedido ali, tinha se emocionado e falado sobre várias coisas, agradecendo ao clube e tal, aquele tempo que estava ali, mas que iria para o Red Bull Bragantino, e a coisa não aconteceu. Então essa é a primeira pincelada que eu queria falar para vocês, que não está rolando neste momento negociação mais com o Wallace e a Red Bull Bragantino, beleza?
Outra coisa que eu queria falar para vocês de pincelada aqui, o Michael realmente rescindiu o contrato com o Flamengo e vai jogar no Al-Ula da Arábia Saudita, segunda divisão, se eu não me engano, acho que é a segunda divisão da Arábia Saudita, vai voltar para lá, né, porque realmente não tem espaço nele no Flamengo, não há como segurar a situação do Michael no Flamengo se o Felipe Luiz não utiliza ele. Ele tá lá para jogar, o Felipe Luiz que não aceitou, assim, não entendeu que ele seria útil no time que ele está criando, né? Porque ele está em formação ainda também, embora no ano passado também não foi aproveitado. Ele e o Matias Vinha, que eu lamento muito, acho que o Flamengo errou feio em liberar Matias Vinha, muito feio, errou mesmo, até porque saiu muito barato para o River Plate, saiu por empréstimo com opção de compra, e o River Plate pagou uma merreca aí. Eu não lembro agora o valor diretamente, foi 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, alguma coisa do tipo. Uma merreca para levar ele para lá. E o Flamengo vai precisar muito do Matias Vinha esse ano. Felipe Luiz também achava que ele não ia servir. Então, o Michael entrou na lista daqueles que já saíram, né? Juninho, agora o Michael... o próprio Matias Vinha, teve como é que é? Eu fiz uma lista aqui, cara, que eu esqueci o nome dos caras, mas tem uma lista de jogadores que já saíram, que deixaram o Flamengo. Tá aqui, ó, o Vitor Hugo, tá tentando lembrar do Vitor Hugo, o Carlinhos, o Pablo, o Cleiton, o Matheus Cunha, todos eles já deixaram o Flamengo, e o Michael agora está fazendo parte dessa barca que está partindo, e os próximos poderão ser o Alan, que o Felipe Luiz não levou para Brasília, para essa final, foi o único jogador que ficou aqui, está condicionado fisicamente para jogar, mas está negociando o jogador. O Flamengo não vai querer também o Alan. Então, quer dizer, o Alan e o Alacian pode ser que sejam os novos integrantes desta barca. Queria falar também, galera, a respeito da tabela do Brasileirão, que o Flamengo está ainda com esperança de se classificar ainda nesta fase, porque tem mais um jogo somente, mais 3 pontos disputados, mas se vencendo o Sampaio Corrêa, dependendo da quantidade de gol que fizer, o Flamengo pode ultrapassar, de repente, o Nova Iguaçu e o Madureira, que é o que está aqui, ó, daria para ultrapassar o Nova Iguaçu, o Madureira e o Boa Vista, ainda se ganhar e os outros não fizerem mais pontos. É muito mais difícil acontecer, mas existe uma esperança, porque a combinação de resultados que houve nesses últimos dias trouxe essa esperança para o Flamengo. Por exemplo, ó, o Nova Iguaçu perdeu para o Bangu. O Boa Vista empatou com o Sampaio Corrêa. Então deu uma freada, né? O Boa Vista só fez um pontinho, o Nova Iguaçu não fez ponto nenhum. Então deu aquela freada na tabela. E tem sido boa a tabela para o Flamengo. E o Maricá vai pegar o Volta Redonda em casa e o Madureira pega o Vasco. Então a chance do Madureira e o Maricá fazer 0 pontos, vamos dizer assim, também é grande no próximo clássico. E aí, eu trouxe a tabela aqui para vocês. Próximo clássico não, né? Que isso não chega a ser clássico. Nos próximos jogos. E a coisa pode melhorar ainda mais para o Flamengo nesse caso, se eles não pontuarem. O Flamengo tem rezar muito, vamos dizer assim, fazer um pensamento muito positivo para derrotas, vamos dizer que seria o ideal, de Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Mas pelo menos Maricá e Nova Iguaçu já é uma grande coisa, porque se classificam 4. Então o Flamengo, na verdade, hoje está na disputa com esses 2 times, Nova Iguaçu e Maricá. Mas se Madureira puder ajudar também, beleza. Mas tem que ganhar o Sampaio Corrêa. A tabela está assim, na parte do Flamengo. Botafogo tem 9 pontos com 4 jogos. Boa Vista tem 7 pontos com 5 jogos, chegou junto do Flamengo. Madureira tem 6 pontos com 4 jogos, ainda tem 2 jogos para fazer. Nova Iguaçu tem 5 pontos em 5 jogos.
Flamengo tem 4 pontos em 5 jogos e o Maricá tem 3 pontos em 4 jogos. Então o Maricá tem 2 jogos para fazer, está atrás do Flamengo. O Nova Iguaçu tem mais um jogo para fazer, o Flamengo também, estão basicamente juntos ali. E o Madureira tem mais 2 jogos ainda. Então a meta é passar à frente pelo menos do Nova Iguaçu, entrar como quarto lugar da chave e ainda disputar. Ainda tem uma chance razoável para essa situação. E agora, galera, vamos falar sobre o jogo. O jogo que vai ocorrer hoje, a final, primeira final do ano para o Flamengo. É muito importante isso. Flamengo e Corinthians em Brasília hoje, 4 horas da tarde. Estou trazendo aqui o pré-jogo para vocês e vou falar tudo agora sobre o jogo para vocês ficarem sabendo do que aconteceu. Flamengo ontem divulgou a lista dos relacionados, tá todo mundo menos o Alan. Bota aí, todo mundo menos o Alan. Aí você imagina, pô, tá o Rossi, né, tá o Andrew, tá o Diogo Alves, aí tá o Ayrton Lucas, tá o Wallace, o Wallace não, desculpa, o Royal, tá o Varela, né? Aí você tem o Eric Pulgar, né, o De La Cruz, tá também, até o Saul foi chamado. Tá lá com de Robocop na perna, mas tá chamado. A lista dos relacionados que eu tô falando. Aí você tem Jorginho, Arrascaeta e, né, logicamente, o Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Lino, tá todo mundo, cara, Cebolinha, todo mundo que você entende do Flamengo aí que tá no time, Luiz Araújo, todo mundo foi escalado, só o Alan ficou para negociar com algum clube, alguma coisa está acontecendo. E agora, eu vou trazer para vocês aqui tudo sobre o jogo. Vamos lá. Flamengo e Corinthians, onde assistir ao vivo, horário, escalações, desfalques, arbitragem e tudo mais sobre este clássico, esta primeira final. O Flamengo pode ser já campeão da Supercopa Rei, né? A Supercopa do Brasil de 2026. Flamengo e Corinthians decidem a primeira taça da temporada na Supercopa do Brasil na tarde deste domingo às 4 horas, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo, deixa eu ver aqui, o duelo será transmitido. Tá, vou falar logo de uma vez quem é que transmite. Quem vai transmitir em TV aberta é a Globo, quem vai transmitir no YouTube é o GETV e na TV fechada a Premier e Sport TV, ou seja, tudo da Globo. A Globo voltou a conseguir, entre aspas, as transmissões dos jogos, principais eventos aí, né? Você entendeu o que eu falei. O time carioca foi o campeão do Brasileirão, terminando com 79 pontos, 3 da frente do Palmeiras. Já os paulistas bateram o Vasco na final da Copa do Brasil e ficaram com o título. Apesar da temporada vitoriosa em 2025, o Flamengo chega para a Supercopa em momento instável. A equipe perdeu 2 partidas seguidas pela primeira vez sob o comando de Felipe Luiz. Nem no ano passado inteiro perdeu 2 vezes seguidas, sendo batida por Fluminense e São Paulo, os 2 tricolores, por coincidência, né? Teve um início ruim no Campeonato Carioca e tenta voltar ao embalo no primeiro objetivo de 2026. O Corinthians tem apenas 2 vitórias em 6 jogos disputados na atual temporada e busca reviver o bom momento na reta final de 2025, coroada com o título da Copa do Brasil. Dorival Júnior utilizou as partidas do Paulistão e do Brasileiro para distribuir minutos ao elenco e preservar as principais peças visando a decisão contra o Flamengo. Basicamente o que o Flamengo estava buscando fazer se não fosse um início tão ruim do Cariocão. Que aí teve que botar os titulares para jogo, né? Onde assistir, já falei para vocês, a Globo, GETV, Sport TV e Premier. Agora vamos falar aqui com relação ao adversário, que é aquela sempre gentileza do canal com os adversários, né? Corinthians, do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior mandará o Corinthians a campo com força máxima para a primeira decisão da temporada. As principais dúvidas estão no meio-campo, onde os volantes André, Matheus Pereira, que não é aquele do Cruzeiro, né? E André Carrilho brigam por 2 vagas ao lado de Ranieri. Mais à frente,
Rodrigo Garro e Breno Bidon também disputam espaço entre os titulares. Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique. Olha só falou de coisa de cara do Flamengo, né? Que foi passando no Flamengo. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique. André Ramalho e Matheus Bidu. Ranieri, André e André Carrillo. E Breno Bidon. Memphis Depay e Yuri Alberto. O Flamengo tem que tomar cuidado com esse time. O Flamengo tem vacilado pra caramba. Tem que mudar radicalmente o que vem fazendo em campo no Campeonato Carioca para esse jogo. Quem está fora? João Pedro Choca retorna ao Brasil após negociação frustrada com Tortino da Itália. E José Martinez segue na Venezuela para a emissão de um novo passaporte. Aí vamos aqui agora falar do Mengão rapidamente para a gente encerrar esse vídeo e começar a torcida. Né? Começar não, voltar a torcer para o Mengão aí 4 horas da tarde. Esquece não, hein? Flamengo do técnico Felipe Luiz. O Flamengo tem Lucas Paquetá como uma grande novidade entre os relacionados. O jogador foi regularizado e está apto a estrear, mas deve começar no banco de reservas. Outra novidade é o retorno do zagueiro Danilo. Ele estava em recuperação de uma lesão sofrida ainda no ano passado e viajou com o grupo. Nico de la Cruz também fica à disposição pela primeira vez em 2026. Você acha que o Paquetá vai de titular hoje? Acha mesmo? Cara, sinceramente, eu duvido muito. Ele vai estar no banco fazendo pressão sobre o time do Corinthians. A galera sabe que a qualquer momento o Lucas Paquetá pode entrar e eu acho que o Felipe Luiz vai usar ele caso precise, caso esteja perdendo, caso esteja empatando, mas no final do segundo tempo talvez bote Lucas Paquetá, que não vinha treinando tanto assim, né? E não treinou, só treinou uma vez com os colegas agora do Flamengo. Então, Paquetá, se for para campo, na minha opinião, só lá pela metade do segundo tempo. Eu acho que é isso. Se o Flamengo estiver ganhando e jogando legal, acho que o Felipe Luiz nem coloca ele em campo, te falar a verdade. Mas vai estar lá no banco de reservas. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Everton Araújo, Pulgar e Carrascal. Plata, Samuel Lino e Pedro. Eu não acredito, essa aqui é uma escalação que a gente colocou, mas eu acredito que neste caso vai o Cebolinha no lugar do Samuel Lino. Eu acho que o Samuel Lino vai para o banco, entendeu? Então, na minha opinião, esse meio-campo do Flamengo com Everton Araújo, Pulgar e Carrascal para início de jogo, né? Porque o Arrascaeta e o Jorginho ainda estão naquela situação de transição para voltar, está jogando aos poucos. Eu não faria isso. Eu entraria logo de cara logo com a Arrascaeta e Jorginho, depois substituía. Até porque esse meio campo com Carrascal aí não deu muito certo assim no jogo passado. Mas então é essa, galera. A escalação seria essa: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, é o que tem de melhor. O Everton Araújo, Pulgar e Carrascal é o que tem de fisicamente melhor, né? A gente sabe disso. E na frente, Plata, Cebolinha e Pedro, tá? Nem Bruno Henrique, nem Samuel Lino, na minha opinião. Quem está fora? Somente o Alan, tá? Está sendo negociado. O Wallace Ian está treinando no Ninho, mas nem integraria. O Flamengo já tinha despedido, vai ser reintegrado, mas por enquanto nem considero ele muito não. O Saul não pode jogar, mas está lá com a galera, tá certo? Essa é a informação que a gente tem no momento. E para finalizar esse vídeo, a arbitragem, que a gente sempre tem muito medo desses caras, né? O último jogo passado não deu o pênalti na Arrascaeta no finalzinho do jogo, mas vai depender desses caras. Não jogou bem. Vamos lá. Apita o jogo Rafael Rodrigo Klein, ruim demais. Cara, um dos piores. Pra te falar, aquele tal de Ramon Abate Abel e Rafael Rodrigo Klein são dos piores juízes que tem no Brasil. Quer ver outro ruim? Assistente número 1, Bruno Bosquilha, do Paraná. Assistente número 2, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Jonathan Beckenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul também. E o VAR, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Então tá aí, galera. Tudo para você aí
pinceladas de notícias sobre o Mengão, atualizações, e a gente acabou de falar sobre o grande clássico Flamengo e Corinthians, sobre a Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil 2026, pra cima deles, Mengão. Eu não, assim, não sei, porque de falar uma coisa mais concreta para vocês, que o Flamengo não vem jogando bem, mas hoje é dia de superação, tá? E não ficaria surpreso se o Felipe Luiz viesse de Jorginho e Arrascaeta começando o jogo. Tá certo, galera? Valeu, saudações negras, isso aqui é muito, mas muito Flamengo. Pra cima deles, vamos que vamos então, ó. Não tem outro jeito. Tem que ganhar para conquistar já o primeiro título de 2026. Paquetá tá aí nervosão querendo jogar e vamos que vamos, crescer cada vez mais. Vamos, Mengão, vamos pra cima deles. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Tem produtos no Shopping Flamengão News aqui para vocês e tudo mais. Valeu, um abraço, fui!